Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Eu sou Adriana Perrone e vou te acompanhar neste episódio. O vazio na casa provoca um silêncio angustiante. Já são quase 5 meses sem qualquer notícia do neto. Eu quero que ele volte para casa. Eu quero que ele volte. Saber a notícia dele. O Everton Luiz Francisco, de 31 anos, passou o dia em casa com a família, até que no final da tarde saiu e nunca mais foi visto. Mais de 200 pessoas desaparecem por dia no Brasil. De janeiro a junho deste ano, quase 41 mil pessoas sumiram sem deixar vestígios, número maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. Por trás desses números estão crianças, adolescentes, pais, filhos. Quais são as principais causas dos desaparecimentos aqui no Brasil? Quais são os principais desafios enfrentados pelas autoridades na busca por essas pessoas? O JR 15 Minutos de hoje discute esse problema com Darko Hunter, coordenador da Divisão de Localização Familiar e Desaparecidos da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de São Paulo. Seja muito bem-vindo, Darko. Obrigado, Adriana. E quem também participa dessa edição é a Ingrid Gribel, minha parceira, repórter do Jornal da Record. Ingrid, são mais de 200 pessoas desaparecendo por dia no país, né? E se eu não me engano, São Paulo é o estado com mais casos, certo? Oi, Adriana. Olá, Darko. Exatamente. Segundo o Ministério da Justiça, desde janeiro, foram mais de 9.500 desaparecimentos. O estado do Rio Grande do Sul vem em seguida, com 4.000 casos. Na sequência, nós temos Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná. Darko, o Brasil enfrenta um grande desafio na busca por pessoas desaparecidas. Sempre é um grande desafio na temática de pessoas desaparecidas para a busca, até na compreensão do próprio número das pessoas desaparecidas, a conscientização da população sobre a temática de desaparecido, como auxiliar, o que fazer neste momento de desaparecimento, tem um ente de desaparecidos, e a população também entender que total desse número de pessoas desaparecidas, várias pessoas são localizadas, em média aqui em São Paulo, 80% são localizadas rapidamente e 20% levam um tempo maior para ser localizada. Então, são várias estratégias sendo efetuadas constantemente para a localização de uma pessoa desaparecida. E dentro desse total de numeração de desaparecidos, também tem várias pessoas que acabam desaparecendo várias vezes, que chamamos de desaparecimento recorrente. Aqui mesmo na divisão, a gente já acompanhou casos da mesma pessoa desaparecer 8 vezes no ano. Então, foram 8 BOs de desaparecimento efetuado naquele ano com os dados daquela pessoa. E quais são as principais causas destes desaparecimentos, coordenador? Quando uma pessoa pode ser considerada desaparecida? Uma pessoa pode ser considerada desaparecida assim que ela sair da rotina. Assim que a pessoa saiu da rotina, o familiar, o amigo, a pessoa que sempre está com aquela pessoa, verificou, saiu da rotina, o BO pode ser efetuado, tanto na delegacia eletrônica do estado do qual a pessoa desapareceu, ou no distrito policial mais próximo. Sempre importante também frisar a importância de fazer o BO assim que a pessoa sai da rotina, que as primeiras horas são as mais importantes para a localização, para a identificação daquela pessoa. A gente também, aqui na divisão, orienta que o familiar entre em contato, assim que percebeu, fazer o contato com a Polícia Militar, SAMU, bombeiros, que a pessoa pode ter tido alguma situação de emergência na rua e ter sido atendida por algum desses órgãos. E as principais causas de desaparecimentos que a gente enfrenta aqui no Brasil e principalmente aqui no município de São Paulo, no qual está lotada a nossa divisão, verificamos conflitos familiares, violência doméstica, problemas de saúde mental, uso de drogas e outras informações que acabam aparecendo. Uma criança que acaba se perdendo. Então, são essas situações mais significativas que a gente consegue identificar aqui pela nossa divisão de desaparecidos. Agora, Darko, é enorme aí o impacto, né, de um desaparecimento no núcleo familiar dessa pessoa, amigos, e é grave o fato do Brasil não ter um cadastro nacional de pessoas desaparecidas, né? Isso dificulta muito o trabalho de busca, certo? Exato, o desaparecimento ele acaba trazendo várias situações, seja físicas, psicológicas, para o familiar que tem um ente desaparecido, porque ele não tem a certeza da localização, se vai conseguir localizar, se a pessoa está bem, se não está bem. Então, são várias situações dessa que existe um termo para esse fenômeno, que é perda ambígua. Nessa situação, o familiar não sabe onde o ente está, é uma montanha-russa de sentimentos que acaba passando pelo familiar. Cada uma pessoa que desaparece, 10 pessoas acabam sofrendo por conta desse desaparecimento. O Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas, que está sendo desenvolvido pelo Ministério da Justiça, é uma ferramenta que auxiliará muito na questão
da localização, um exemplo, uma pessoa foi localizada com questões de saúde mental, consegue passar poucos dados, é verificado com aqueles dados que não constam informação de desaparecimento no nome dela. Esse caso que eu estou passando como exemplo, essa pessoa saiu de Minas Gerais e veio para São Paulo. Aqui em São Paulo não constaria uma informação de desaparecimento dela, porque a família efetuou em Minas Gerais. Então, esse cadastro municipal ele vai auxiliar numa situação dessa, onde localizamos uma pessoa que está aparentemente perdida e com os dados dela conseguimos verificar dentro do cadastro nacional que se trata de um outro estado. E isso auxiliaria até o momento onde tivermos um banco de dados nacional, é feito um confronto de dados e é interligado com todas as redes e estados e municípios do país. Coordenador, eu vou te fazer 2 perguntas, porque eu fiquei em dúvida em relação ao prazo. Quando esse cadastro nacional de pessoas desaparecidas deve estar ativo para ser usado em todo o país? E eu aproveito para te perguntar um pouco sobre o perfil também dos desaparecidos. Um levantamento do Ministério da Justiça diz, aponta que os homens são os que mais desaparecem, Gostaria de saber por que o sexo masculino lidera aí essa estatística. Certo, aqui também no município de São Paulo, a gente recebe vários casos que acaba sendo, por muitas vezes, a liderança é do sexo masculino. E a gente verifica essa situação também com pessoas que estão em situação de rua, pessoas que estão no sistema penitenciário, também a grande maioria desses dados são de homens. Só que se a gente pegar por sexo masculino e feminino, se a gente pegar na adolescência, a maior ocorrência de desaparecimento é do sexo feminino. Isso é uma questão que pode ser cultural também. Por quê? Porque na nossa cultura, o menino sai de casa, fica algumas horas fora, não retorna à noite. Muitas vezes tem uma situação dessa que não é feito o BO já de imediato. E nessa situação, o garoto acaba retornando para casa e não foi feito o BO. Mas na nossa cultura, continuando, se do sexo feminino, uma adolescente sai de casa, acaba efetuando mais rapidamente um BO de desaparecimento. Então, é a questão do horário que a gente verifica. Tem essas 2 situações. O desaparecimento na adolescência, o sexo feminino, ele pega essa liderança, e já na fase adulta, é do sexo masculino. E também está muito envolvido na questão do próprio machismo. O homem sofre pelo machismo na situação do próprio desaparecimento, onde, por exemplo, o machismo pode levar os homens a se envolverem em comportamentos arriscados para provar sua masculinidade e não procurarem ajuda. Tantos casos que a gente já recebeu aqui, e mesmo fazendo abordagens com pessoas em situação de rua para tentar fazer essa localização da família, muitos homens relatam que têm vergonha de voltar para o lar porque pretendem arrumar um emprego, conseguir ter um alavanque na vida profissional, financeira, e outros relatam que veio para a rua após o fim de um relacionamento. Então tem essa questão do machismo que contribui para o desaparecimento, criando essas pressões sociais e emocionais. E Darko, existe aí uma faixa etária em que desaparecimentos são mais comuns ou mais frequentes, enfim, uma faixa etária com maior número de desaparecidos? A faixa etária aqui conosco é de 24 a 42 anos. Essa é o maior número expressivo de casos de homens desaparecidos. E mulheres também desaparecidas nessa situação. Agora, Darko, Adriana, eu aproveito para destacar que o Jornal da Record mostrou em uma reportagem o caso de Fabiana Esperidião. Ela desapareceu em dezembro de 1995, tinha só 13 anos de idade. Então, a dona Ivanise, ela mantém a esperança de encontrar a filha tanto tempo depois, 30 anos de sofrimento que ela transformou em luta. Ela é criadora de um grupo chamado Mães da Sé, que ajuda familiares de outras pessoas que enfrentam esse sofrimento, essa dor, essa dúvida, que é o familiar desaparecido, a pessoa desaparecida. Vamos ouvir um trecho da reportagem. Minha filha saiu no dia 23 de dezembro de 95, por volta das 20 horas, e foi na casa de uma coleguinha de escola que estava fazendo aniversário naquele dia. E foi nesse trajeto que ela desapareceu. Coordenador, o desaparecimento de um familiar ou de um amigo é uma situação complexa e dolorosa. Afinal, existe a esperança de que a pessoa possa voltar a qualquer momento? Sim, todos os casos que a gente trabalhamos aqui são casos que a gente efetua sempre as buscas com a intenção de localizar a pessoa com vida. Um exemplo que temos disso foi, recentemente, começamos a fazer o mapeamento de todos os serviços que fazem acolhimento de pessoas vulneráveis que não estão vinculadas com a prefeitura. Então, aqui na prefeitura, todos os nossos serviços
tem um alerta dentro do sistema, caso a pessoa passe um serviço de acolhimento a pessoas em situação de rua, com o cadastro da informação, consta que a pessoa está desaparecida. Só que os serviços não conveniados com a prefeitura, seja os serviços de assistencialismo de cunho religioso, privado, eles não têm um vínculo e não informam quais pessoas estão ali. Então, recentemente começamos esse mapeamento e conseguimos localizar um serviço que abriga idosos com questões de saúde mental, questões com Alzheimer, na Zona Sul de São Paulo. Então, nessas pesquisas, conseguimos identificar algumas pessoas, dentro delas, um senhor que estava desaparecido há mais de 15 anos. Conseguimos verificar que constava esse BO de desaparecimento há 15 anos atrás. Entramos em contato com o declarante, que foi o filho, fizemos o contato com esse filho, informando que localizamos o pai. O filho não acreditou, o filho falou: cara, eu pensei que meu pai estava morto. Então, existe sim a possibilidade de localizar, já localizamos pessoa depois de 30 anos, então a gente sempre trabalha todos os casos com a intenção de encontrar a pessoa com vida. Darko, de acordo com dados do Ministério da Justiça, o número de desaparecidos nos primeiros 6 meses desse ano já é maior do que o registrado no mesmo período de 2023. Por que os números têm crescido, na tua opinião? A gente consegue identificar algum problema aí que está levando ao maior número de desaparecimentos? Os fatores que acabam trazendo um aumento, também o aumento da violência, a questão econômica da família, os conflitos familiares, e um dos motivos desse também é a conscientização cada vez mais, seja do município, do estado ou a nível federal, da conscientização sobre o não precisar aguardar as 24 horas. Então, esse BO, muitas vezes, ele é efetuado antes do prazo das 24 horas, porque não é necessário aguardar as 24 horas. É efetuado o BO, passasse 3, 4 horas a pessoa localizada. Então, foi gerado um número de desaparecimento, mas essa pessoa não está desaparecida. Do total desse número, 80% das pessoas são localizadas e 20% levam um tempo maior para ser localizado. Então, muitas vezes, na temática de desaparecimento, quando se fala do número total de desaparecimento, que as pessoas desapareceram sem deixar rastro, deixa ao entender que essas pessoas não foram localizadas. Mas desse total, também tem um número de localizados. E muitas vezes é o número 80% desse total de desaparecidos. Darko, não tem padronização na busca pelas pessoas desaparecidas, né? E quais são os outros problemas enfrentados pelas autoridades na hora de buscar por quem desapareceu, sumiu? O Ministério da Justiça, ele lançou o caderno temático de referência, que é os fundamentos da busca de pessoa desaparecida e investigação de desaparecidos, que é aí desenvolvido para todos os estados. Essa é uma ferramenta que vem auxiliar também na questão da padronização das buscas de pessoas desaparecidas, algo que dificulta muito, e estamos trabalhando nisso cada vez mais, para que futuramente isso não seja mais um problema, seja uma solução, é o confronto de dados, é que as redes, os bancos de dados a nível municipal, a nível estadual e a nível federal, eles venham se agregar cada vez mais. Um exemplo desse é uma pessoa que possa estar num hospital em Minas Gerais e constar como desaparecida aqui em São Paulo. Essa informação não está sendo repassada. Não tem um banco de dados que possa verificar a informação, tem que ser acessado várias informações. Então, o que falta a início é a integração de todos os bancos de dados governamentais. A gente poderia verificar se uma pessoa veio a óbito, se uma pessoa passou numa unidade de saúde a nível municipal, federal, estadual, e isso auxiliaria muito na questão do desaparecimento. E os autores e rede que acabam atuando também, não só indiretamente como a polícia, mas indiretamente. O serviço social de um hospital que tiver por lei, se uma pessoa entrar em um serviço, seja público ou privado, num hospital ou num serviço de acolhimento, onde a lei descreve como um albergue, esses setores, o serviço social, tem que entrar em contato com as autoridades responsáveis pelo desaparecimento. Então, esses são os principais fatores que eu observo aqui pela divisão, que falta ainda serem ajustados, para que a busca pelo desaparecimento e a localização mais rápida, para a gente aumentar esse número dos 80% e das pessoas que são localizadas rapidamente, é a integração do banco de dados e a rede de apoio dos serviços de assistência, saúde, educação. Então, tem uma rede integrada.
Muito bem, chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Agradeço demais a participação do coordenador da Divisão de Localização Familiar e Desaparecidos da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de São Paulo, Darco Hunter. Muito obrigada, Darco. Eu que agradeço por essa oportunidade de estar falando sobre a questão do desaparecimento, e qualquer pessoa que tiver um ente desaparecido, entre em contato com a Divisão Desaparecido. Temos os sites da Secretaria de Direitos Humanos, vinculado ao site da Prefeitura de São Paulo. Muito obrigado. Obrigada a você. Agradeço demais também a participação da minha colega, a repórter do Jornal da Record, Ingrid Gribel. Obrigada, Ingrid. Obrigada, Adriana, e até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio.